Hello students, olá alunos, my name is Camila, meu nome é Camila e na aula de hoje nós iremos dar continuação ao Simple Past, que é o passado simples. Na aula anterior nós falamos sobre verbos regulares e irregulares e hoje nós iremos relembrar o que é o passado simples e vocês vão ver também alguns exemplos para poder relembrar, né, o que é esse tempo verbal. Nós utilizamos o Simple Past, o passado simples, quando queremos descrever uma ação completamente terminada no passado. Primeiro exemplo, I worked a lot yesterday. Eu trabalhei muito ontem. Segundo exemplo, quando nós queremos falar de uma ocorrência habitual de ações no passado. Por exemplo, I always played soccer on Mondays. Eu sempre joguei futebol aos domingos, às segunda-feiras. Nós temos ali, né, o segundo exemplo de como utilizar esse passado simples. Na estrutura do Simple Past, nós temos, em frases afirmativas, nós acrescentamos o ED ao final dos verbos regulares. E em caso de verbos irregulares, colocamos ele em sua forma no passado. Em frases negativas e interrogativas, usamos o auxiliar did. Na forma negativa, nós temos a seguinte estrutura. O sujeito, did not, mais o verbo, mais o complemento, ok? Nós temos também a forma contraída, que é quando nós vamos utilizar o apóstrofo, né, no meio ali da palavra, suprimindo uma letrinha. Nós temos o sujeito, o didn't, que é a mesma coisa que did not, tá? Da primeira estrutura, mais o verbo, mais o complemento. Nós temos ali um exemplo dessa estrutura para que vocês possam entender direitinho, ok? She didn't go to school last week. Ela não foi para a escola semana passada. Vocês observem aí que essa é uma ação que já aconteceu, né? Já foi finalizada. Portanto, você vai utilizar o passado simples e esse did aí, né? Que é o verbo auxiliar para poder reforçar essa questão aí de uma ação já finalizada. Nós temos também aí destacado para vocês o verbo go, né, que é o verbo ir, e aí no caso, como a gente está falando do passado, ele vai ser traduzido por foi em português. Na forma interrogativa, no caso ali para fazer perguntas, nós vamos utilizar uma estrutura um pouquinho diferente. Ok? A frase vai começar com o verbo auxiliar did, vai somar ao sujeito, o verbo e o complemento, ok? E vai finalizar ali com um ponto de interrogação, já que é uma pergunta, né? Nós vamos utilizar o ponto de interrogação. Nós temos ali o exemplo de frase para vocês entenderem melhor como fica essa estrutura. Did you play soccer yesterday? Você jogou futebol ontem ou você jogou bola ontem? Ok? Temos short answers e long answers. As short answers são respostas curtas. Quando você quer ser breve, você vai utilizar essas frases, ok? Se você quiser dizer que sim, você vai dizer yes, I did. Né? No caso ali, se você jogou bola ontem, sim, eu joguei. Yes, I did. Ou no, I didn't. Não, eu não joguei, ok? Prestem atenção também que esse did, ele vai basicamente resumir essa resposta, ok? Não vai ser uma resposta tão longa, portanto, você vai utilizar somente essas short answers. Para long answers, respostas longas, mais completas, você vai utilizar basicamente a frase inteira, ok? Se você quiser dizer que sim, você vai falar Yes, I played soccer yesterday. Sim, eu joguei futebol ontem. Se você quiser dizer que não, No, I didn't play soccer yesterday. Não, eu não joguei futebol ontem, ok? Lembrando ali que na estrutura de uma resposta longa, você vai utilizar o ED no final de played, já que ele é um verbo regular.
E na resposta negativa, você vai utilizar o didn't e o verbo play vai ficar na forma original, ok? Temos ali destacado o play, né, que é o verbo jogar para vocês. E mais 3 exemplos. Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? You worked yesterday. Você trabalhou ontem. E you didn't work yesterday. Você não trabalhou ontem. A primeira frase nós temos uma interrogação, no caso ali uma pergunta. Na segunda, você tem uma frase afirmativa. E na terceira frase, você tem uma frase negativa. Ok? Observem aí a diferença de cada uma delas. A primeira está perguntando, a segunda afirmando e a terceira está, né, negando, dizendo que não. Na primeira frase, quando a gente vai falar sobre uma pergunta, você vai utilizar o auxiliar did no início da frase. Vocês viram ali que a frase começa com Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Então, esse did aí vai vir bem no início. Diferente da frase afirmativa, que você vai utilizar o verbo, né? Se ele for regular ali no caso do work, que é trabalhar, você vai colocar you worked yesterday, você vai utilizar esse ed aí no final, né? Para indicar que ele é o verbo regular e a frase é afirmativa. E a terceira, you didn't work yesterday. Você não trabalhou ontem. O verbo vai voltar à sua forma original e vai utilizar o didn't, né? Que é para sinalizar aí que essa frase está na forma negativa, ok? Vamos aos nossos exercícios. Vocês viram aí, vocês relembraram durante a aula de hoje o que é o simple past, o que é o passado simples. Na aula anterior vocês viram o uso dos verbos regulares e irregulares. E na aula de hoje vocês viram auxiliar, né, na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, iremos exercitar hoje o que nós aprendemos tanto na aula anterior quanto na aula de hoje, ok? E espero que vocês tenham relembrado aí em casa, né, a questão aí do simple past, o passado simples. Complete as frases abaixo com a flexão do simple past, com a flexão do passado simples correta do verbo entre parênteses. Fique atento à forma indicada, affirmative, negative or interrogative, afirmativa, negativa ou interrogativa, ok? Na primeira frase nós temos eu, the house 3 times a week. Eu, na casa, 3 vezes na semana. To clean, limpar, ok? Então, vocês vão colocar o verbo limpar na forma afirmativa ali no meio da frase para completar ela, ok? Na segunda frase, nós temos ela, she, the windows because it was cold. As janelas porque estava muito frio. E aí, vocês vão completar com o verbo to open, no caso ali, abrir, né? Na forma negativa. A terceira frase nós temos the class, a aula, às 8 da manhã. To begin in negative form. O verbo vai ser o começar na forma negativa. Na terceira frase nós temos he, que significa ele. To be a doctor when he was a kid. Ser um médico quando ele era criança. E o verbo para completar é to want, querer na forma afirmativa. E a quinta frase, the accident, o acidente, last night, noite passada. E aí o verbo que você vai colocar para completar a frase vai ser o to happen, acontecer,
na forma interrogativa. Como que vão ficar essas frases aí no simple past, no passado simples? A primeira nós temos I cleaned the house 3 times yesterday. Eu limpei a casa 3 vezes ontem. Número 2, she didn't open the windows because it was too cold. Ela não abriu as janelas porque estava muito frio. Na terceira, the class didn't begin at 8 a.m. A aula não começou às 8 em ponto. Na quarta, he wanted to be a doctor when he was a kid. Ele queria ser um médico quando ele era criança. E na quinta, did the accident happen last night? O acidente aconteceu na noite passada? Número 2. Identifique a sentença que não foi escrita corretamente de acordo com a estrutura do passado simples. Então, vocês vão ler essas frases aí comigo e alguma delas ali não foi escrita, corretamente. Vamos ver qual foi. Na letra A, nós temos Did she go to the party last night? Ela foi para a festa na noite passada? Na letra B, Did you have a wonderful day? Você teve um dia maravilhoso? Letra C, Sandra and Paul worked all night long. A Sandra e o Paulo trabalharam a noite inteira. Letra D, Dad wasn't so good yesterday. Papai não estava muito bom ontem. E na letra E, the teacher didn't correct the tests. O professor não corrigiu os testes ontem. E aí, qual dessas frases não está de acordo aí com o simple past? A primeira, ela está correta, ok? Ela está de acordo com a estrutura na forma interrogativa. A letra B também está correta, vocês veem aí que as duas frases começam com auxiliar did, elas terminam com um ponto de interrogação, elas têm sujeito, complemento, tudo de acordo com a estrutura. Letra C também está correta, uma frase afirmativa. Na letra D, também está correta. Nós temos ali uma frase na forma negativa. E na letra E, nós não temos uma estrutura no simple past. Por quê? Nós temos ali o corrected. Se você vai falar uma frase na forma negativa, o verbo ele vai voltar à sua forma original. Portanto, a frase deveria estar escrita The teacher didn't correct, sem esse ED no final, the tests. O professor não corrigiu os testes, os testes. E aí, para vocês verem, o verbo que deve ser modificado para que ele possa fazer parte aí da estrutura do simple past. Ok, a aula de hoje foi finalizada. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque. Ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.